De volta com o Magazine especial do fim de semana. E agora a gente vai falar sobre a saúde da mulher, já que o Outubro Rosa é dedicado, à conscientização e prevenção, também cuidados em relação ao câncer de mama. Pois é, e para esclarecer dúvidas sobre esse assunto, a gente recebeu aqui no Magazine os especialistas Sebastião Marden, que é mastologista, e também a Gilmara Rezende, que é oncologista clínica. E você confere agora essa entrevista. E hoje a gente vai falar sobre a saúde da mulher, porque hoje é dia 1º de outubro e esse mês, onde se fala bastante sobre o Outubro Rosa, que é dedicado à conscientização, prevenção e cuidados em relação ao câncer de mama. Uma campanha anual que é realizada mundialmente, né, Nath? É verdade. E a intenção da campanha é alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. E aí abordar o tema, gente, é uma forma de encorajar mulheres a realizarem seus exames. Afinal, a doença no estágio inicial, ela é assintomática, ou seja, ela tem cura, Você tem mais chances de curar do que quando você descobre quando ela já está, ali muito avançada. E aí logo no começo ela também não tem sintoma. Então é muito mais fácil ali de você descobrir. Por isso que é tão importante a gente estar sempre fazendo esses exames de rotina, Exatamente. Para falar mais sobre o câncer de mama, a gente está recebendo aqui hoje no nosso estúdio os especialistas Sebastião Marden, que é mastologista, e a Gilmara Rezende, que é oncologista, já estão aqui no nosso sofá. Sejam bem-vindos. Boa tarde, prazer enorme recebê-los aqui hoje no programa para falar de um assunto tão importante. Bem-vindos aqui ao Magazine, doutora Gilmara, doutor Sebastião. Obrigada também. pelo convite. Para a gente começar falando um pouquinho sobre o câncer de mama, que a gente sabe que tem uma incidência muito grande, vou chegar aqui mais pertinho de vocês. Como é que a gente pode falar, por exemplo, é que se formam esses tumores malignos na mulher? Como é que a gente pode falar sobre isso, doutora? Então, a mama não é um órgão que vai ficar continuamente parado ao longo da vida. No desenvolvimento dela, vai sofrendo ação hormonal e à medida que a gente vai envelhecendo, a mama vai mudando, a gente vai perdendo tecido mamário, sendo substituído por gordura. E a mama também completa o amadurecimento quando a mulher começa a amamentar. Então, ela tem um ciclo de vida. Então, ela é formada por vários ductos. Em algum desses ductos, em algum momento, pode haver alguma alteração genética, seja herdada ou adquirida, que vai começar a ter uma proliferação atípica e começa a nascer os tumores. Mas existe uma idade que a mulher ela pode ter o câncer de mama? Porque hoje em dia eu vejo meninas tão novas já com câncer, Então, a partir do envelhecimento, a partir dos 50 anos, a chance vai aumentando progressivamente. Mas a gente sabe que tem mutações hereditárias que são adquiridas de pai para filho, de mãe para filha, até homens também, que predispõem ao aparecimento de tumores em fase mais precoce. Então, tem pacientes que têm tumores aos 30, aos 40 anos. Mas, via de regra, a partir dos 50 anos é um momento que a maior chance vai se desenvolver. Doutor Sebastião, no início ele pode ser assintomático, não apresentar nenhum sintoma. Quando a mulher começa a perceber algo de errado, porque o caso já está muito avançado, e quais são esses sintomas que ela pode começar a perceber? Bom, normalmente a nossa realidade é que os tumores já chegam, o que a gente chama de localmente avançados. O objetivo da prevenção seria de detectar esses tumores antes de serem palpáveis. Esse seria o objetivo principal. Porém, quando ele chega a ser palpado, existe uma classificação que a gente acha classifica como estadiamento clínico, uma vez que seja diagnosticado o câncer. Então, o tamanho do tumor, o acometimento da axila, isso vai determinar o tipo de cirurgia, se vai para quimioterapia antes ou não. Então, isso é o que a gente chama de estadiamento. A gente está vendo ali algumas imagens, olha, sobre os principais sinais e sintomas. E tem vários, por exemplo, aqueles pequenos nódulos ali na região, embaixo dos braços. Ou seja, a própria mulher, quando ela vai fazer o autoexame, ela já pode sentir esses nódulos aqui perto da axila, Exatamente. A gente orienta as pacientes, a se, no autoexame, levantarem o braço atrás da cabeça e fazem no sentido horário ou anti-horário e, por final, tocar na axila. Se a axila estiver acometida, já seria algo a mais, um avanço do câncer da mama, na maioria das vezes vai para a axila. Então, os nódulos que são indolores, a secreção que sai de cor transparente, tipo água de rocha, ou sanguinolenta de um único ducto da mama, uma retração da própria mama ou do mamilo,
uma cor avermelhada, tipo casca de laranja, são sinais e sintomas que possam Então caracterizar tem o sintomas câncer. que a mulher consegue sentir e outros que ela consegue ver, né? Exatamente. Nesse caso, quando a gente consegue ver e palpar, a gente chama que é um sinal, né? Entendi. Aqueles que a gente não consegue, a gente chama de sintoma. Sintomas. Agora, doutor, existem também muitos casos de mulheres que descobrem ali o nódulo, e aí tem os nódulos benignos e os nódulos malignos. Como é que é descoberto isso? Os nódulos malignos, eles têm umas características próprias, né? A grande maioria das vezes são irregulares, eles são endurecidos, eles são semimóveis ou imóveis. O que é benigno é mais amolecido, ele tem o contorno dele na imagem da mamografia, a ultrassom é mais arredondada, mas o que dá o diagnóstico de certeza, na verdade, é só a biópsia feita pelo patologista. E doutora Gilmara, o principal, a gente pode dizer assim, não é nem causa, o principal fator de risco é a hereditariedade? Se eu tive alguém na família próximo, eu tenho mais chances de ter ou existem outros fatores de risco? Não é o principal fator de risco, tá? De todos os cânceres de mama, cerca de 10 a 15% são hereditários. Os restantes são esporádicos. O que são? Que vão acontecer em algum momento da vida da mulher e a gente não tem a causa definida. Então a gente sabe que o excesso de gordura, de açúcar, o tabagismo, o etilismo em excesso, a vida sedentária são fatores de risco preponderantes para alguns tumores. Mais de 20 tumores a gente consegue correlacionar com esses fatores de risco. Mas se tu me perguntar se tem uma causa específica, eu vou falar não, é multifatorial, não posso atribuir somente uma causa ao surgimento daquele tumor. Por exemplo, a gente tem aqui na nossa tela, você que está em casa está vendo, alguns fatores de risco. E ali o que me chama também a atenção é que a primeira gestação após os 30 anos de idade, aí já é um fator de risco para a mulher, então? Já, né? Então, assim, quanto mais tardia a gravidez, né? Maior chance de ter complicações na gravidez e aquela mama vai sofrer alterações da gestação mais tardiamente. Certo. E ali tem também mulheres que nunca amamentaram, elas têm mais probabilidade de ter esse câncer, Sim, então? a amamentação é um fator protetor que já é conhecido há muito tempo, então por isso é preconizado, né, além dos benefícios para o bebê, a proteção da mama também. Aí tem ali, como você falou anteriormente, né, doutora, a ingestão crônica de bebida alcoólica, tem a obesidade também, dieta rica em gorduras de origem animal, então tem que ter muito cuidado com o que você come, viu, meu povo? Principalmente quando é de origem animal, né, como a gente está vendo ali. Mas assim, só te atrapalhando um pouquinho, Nath, a questão da dieta, tá? A gente não proíbe comer carne, tá? Que alguns pacientes, quando começam a tratar... Já fica com medo, né? Já fica com medo de comer carne, já corta a dieta. Então, a gente tem 300 gramas de carnes que não sejam ultraprocessadas, ou seja, que não sejam defumadas, embutidos, carne magra que podem comer, tá? Tem então, uma certa quantidade, isso, né? é o excesso de carne. Tudo em excesso, tá? na verdade, faz que mal na vai nossa fazer vida, né? mal, mas não vai ser aquela causa ali... Aí a gente tem principal mais ali, fator. vamos colocar de novo? Eu Só pra gostaria de gente. colaborar com a colega. Pode né, apresentar. eu também sou obstetra, né? Na questão da exposição da gravidez, por exemplo, é a nossa realidade hoje, né? As mulheres estão engravidando cada vez mais tarde. Verdade. Então, assim, essa exposição começou a menstruar cedo e terminou a menstruação tarde, essa exposição com estrógeno também Exposição bombardeia, prolongada. né? Então, quando ela começa a engravidar mais tarde e começa a amamentar ou não amamenta, o hormônio progesterona, ou seja, progesta, ele é um fator protetor nesse sentido, ele é a favor da gravidez. Então, a exposição pelo estrógeno fica mais reduzida. Então, ele é um fator protetor naquele momento. Até seria bom- quantos anos hoje em dia uma mulher ela pode ficar grávida para não ter esses riscos de um câncer de mama, de poder amamentar tranquilamente? Na verdade, existe assim, uma idade assim? na verdade, adequada? assim, depende da reserva ovariana dela, dos folículos. Em média, aos 30 anos, ela tem 50% de chance de engravidar. Em média. Dos 30 aos 35 anos, 50%. De 35 a 40 já cai mais 25%. Então depende da reserva ovariana. Mas a realidade hoje, de maneira geral, é outra, né? Elas estão engravidando cada vez mais tarde. né? E aí o importante, que é muito falado nesse período do Outubro Rosa, é sobre os exames de prevenção. Tanto o autoexame, quanto ir regularmente ao ginecologista e fazer todos os exames, principalmente a mamografia, né? Que é recomendada a partir de que idade hoje em dia? Bom, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, eles recomendam a partir dos 40 anos, anualmente. Pelo Ministério da Saúde, através do INCA, eles recomendam a cada 2 anos. Então, são situações em que a realidade a experiência de cada um está presente, mas nós incentivamos anualmente.
Porque a gente sabe que no intervalo entre um exame e outro pode surgir um tumor, um câncer. Né? Isso. O Ministério da Saúde, a gente tem um pouco essa divergência entre a sociedade e o Ministério, mas o Ministério segue a partir dos 50 anos até os 69 anos o exame de rastreio. E no caso de já ter tido algum caso na família, essa idade diminui ou não necessariamente? Não, a gente diminui para 10 anos anterior. Por exemplo, minha mãe teve câncer aos 50 anos, então eu posso começar meu rastreio aos 40 anos. Entendi. Agora, doutora, a mulher descobriu o câncer de mama. O que ela tem que fazer a partir desse momento? Porque a mulher pensa logo, ai meu Deus, é quimioterapia, né? O que acontece depois da descoberta do câncer de mama? Então, assim, nem todo câncer de mama vai precisar de quimioterapia, tá? É o que vem logo na nossa mente, Isso, né? Quimioterapia, vai cair o cabelo, vai ficar Isso, careca. é. Não, assim, a gente tenta tranquilizar bastante os pacientes, porque depois do diagnóstico, né, a gente tem que fazer o planejamento terapêutico dela, né? Então, ela foi no masto, teve o diagnóstico, biopsiou, confirmou. Aí o mastologista encaminha pra gente, ou vice-versa, que a gente tem que fazer o estadiamento dela. Eu tenho que saber em qual estado está a doença dela. Se está uma doença só localizada na mama, uma doença localizada na mama, na axila, ou se ela já tem uma doença à distância. Por exemplo, um paciente que já tem uma metástase óssea. Então, eu preciso fazer esses exames para poder direcionar o tratamento. Sem o estadiamento, eu não consigo tratar de maneira adequada. Então, a partir daí, se ela tiver com o estadiamento certo, tudo dentro dos parâmetros, a gente define o tratamento. Então, ela pode começar pela quimioterapia, se o tumor for muito avançado na mama, se aquele tumor responde à quimioterapia, que nem todo tumor vai responder tão bem à quimioterapia, porque câncer de mama é um nome genérico, então a gente subtipa eles dentro de uma classificação que a gente vai determinar o tratamento. Às vezes ela pode começar com a cirurgia, ou depois da cirurgia ir para a quimioterapia, depois da quimioterapia ir para a radioterapia. Então, o que vai determinar o tratamento vai ser vários fatores, tanto biológicos como clínicos. Então, assim, nem todo paciente vai precisar de quimioterapia, tá? Essa quimio pode ser antes ou depois, mas cirurgia sempre vai precisar, na maioria dos casos, e radioterapia também, na maioria dos casos, vai precisar. Muito bem. E olha, a gente traz agora uma reportagem especial mostrando o outro lado do tratamento. Você vai conhecer a rede de apoio que se disponibiliza na doação de tempo para aliviar ali o dia a dia pesado, né, de quem enfrenta essa terrível doença. Vamos dar uma olhada. Louvado seja Deus, essa manhã nós te louvamos, te agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia. Que o Senhor tem sido muito bom mesmo, e a sua vontade é boa, ela é perfeita, é agradável, até mesmo no leito de hospital, Senhor, porque nós não entendemos quais são os teus desígnios. A oração é a forma que o vigilante João encontrou para acolher quem chega para se internar ou até mesmo os parentes que aguardam as mulheres que passam por cirurgias. São momentos em que, para alguns, é difícil conter a emoção. Mas por que esse homem se preocupa em fazer mais do que o exigido pela função que ele ocupa? A minha esposa, ela foi diagnosticada em 2017, neoplasia de mama direita, e já havia se constatado que o caso era bem grave. No dia seguinte eu estava orando para Deus, pedindo uma porta que se abrisse para esse problema, né? E no dia seguinte me convidaram para trabalhar aqui como encarregado da segurança, e a partir daí eu passei a acompanhar a minha esposa diretamente. E convivendo com a minha esposa e olhando para outras pessoas, eu senti o desejo no coração de compartilhar com eles com uma palavra positiva, uma palavra de autoestima para eles, de perseverança. Porque essa palavra, quando eu levava para minha esposa, eu sentia que ela reagia bem. A esposa do seu João não resistiu ao tratamento. Viúvo há 4 meses, ele continua levando solidariedade a quem chega no SECOM. Mesmo depois que a minha esposa partiu, as pessoas sempre perguntavam de mim, e aí, não vai ter a oração hoje? Os próprios funcionários, né, eles descem e perguntam assim, e aí, não vai ter a oração hoje? Então eu senti que a gente precisava continuar com esse trabalho. Ele é apenas um dos elos desta corrente de apoio. Na recepção do ambulatório, essas mulheres servem café para quem saiu cedo de casa e vai entrar para fazer tratamento ou até mesmo se consultar com o especialista.
A ALAC é uma organização não governamental de apoio irrestrito aos pacientes em tratamento do câncer na Fundação SECOM, que é um hospital referência para toda a Amazônia Ocidental. Então, nós desenvolvemos 8 projetos dentro do hospital, né? Daí vai da hospedagem daquelas pessoas que vêm do interior, não tem onde ficar, a distribuição de cestas básicas, né? Nós levamos os pacientes que fazem radioterapia e quimioterapia assim que termina as sessões para a sua residência, né? Se ele não tiver transporte, então a ALAC atende às necessidades prioritárias e essas necessidades são avaliadas pelo Serviço Social da Fundação SECOM. Foi neste espaço que essas duas mulheres se conheceram. Entre um café e outro, o bate-papo. E, em comum, histórias de descoberta de câncer e muita luta contra a doença. Para elas e para todas as mulheres que passam pelo SECOM, a rede de apoio é muito importante. Uma rede que vai mais longe ainda. Lá dentro, voluntárias do grupo de apoio às mulheres mastectomizadas da Amazônia. A Orionda também enfrentou um câncer e retirou a mama. Hoje, ela se tornou especialista em identificar quem está precisando recuperar a autoestima. Olha ela aí, ensinando a Elizabeth a lidar com o novo visual de quem passou pela quimioterapia e perdeu os cabelos. Eu vou passando no corredor, vejo ela lá sentada, bem à vontade, com as pernas no banco. Eu cheguei, já fui passando a mão na carequinha dela e perguntei, quer ganhar uma peruquinha? Quer ganhar um lencinho? Aí ela estava tão triste, eu disse, quero, mas calma aí, né? Agora não, daqui um pouquinho eu mando te buscar. Aí fiquei olhando, porque a gente fica passando, vendo que as pessoas que necessitam, né? Que tem pessoas que não sabem, tá aqui dentro, mas não sabem que a gente tem esse trabalho. Tô percebendo que a senhora já experimentou peruca, já experimentou outros lenços. Eu quero saber qual foi que a senhora escolheu. Eu escolhi esse rosa, a peruca é essa, né? Que esse já foi feito, e esse aqui. É parecida com o seu cabelo natural, a cor? Idêntico. É mesmo? E ele estava até cortado mais ou menos assim. Eu fiquei um pouco emocionada quando eu vi ele, né? Porque é como que eu estivesse tendo quase o meu cabelo de volta. Muito parecido com o seu, então. Muito parecido com o meu cabelo. E eu amei mesmo. Já sei que ela vai ser minha amiguinha até o meu crescer. E aí depois? Eu devolvo novamente para outra pessoa ser feliz como eu estou sendo no dia de hoje. Bem pertinho da Orionda fica o símbolo de desejo das mulheres. É esse sino que na maior parte do tempo fica ali, silencioso, aguardando o momento especial. Toca o sino quem se despede do tratamento. Para quem ainda não teve cura, ele representa incentivo na luta contra a doença. Dona Laide relembra com emoção o que sentiu quando chegou o momento dela ficar ali, frente a frente com o sino, depois de 17 anos de tratamento. A paciente sai, bate o sino bem forte dentro do hospital e todo o hospital sabe que alguém está saindo dali curada. Para a glória de Deus sempre, né? Nem imaginava que a gente recebia alta aqui dentro, nem imaginava. E no ano passado vim numa consulta normal e a doutora Ilka disse, Laide, hoje eu vou lhe dar alta. Aí eu fiquei como quem sonha. E sonho até hoje. E vou continuar sonhando com dias melhores, porque dias melhores haverão de vir sempre. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Essa mulher ainda não tem perspectiva de quando vai chegar o momento dela tocar o sino. Por enquanto, ela ainda percorre o caminho do tratamento e ainda deve passar por cirurgia para retirar a mama. Aos poucos, vai conhecendo seus direitos como paciente. Desta vez, veio ao SECOM para conversar com a assistente social. E no meu caso, como eu já fiz mastectomia, né? Já vou para a segunda cirurgia e esse benefício me ajuda bastante, né? Então eu vejo assim que eu não sabia disso, né? Antes eu ficava muito preocupada mais com a doença e o tratamento do que com isso. Então recebi informações de muitas pessoas, olha, vai procurar teu direito, que você tem direito. De onde você tira força, assim?
força em Deus, né? Todo dia que eu me levanto, o Senhor me dá força, coragem e fé para me seguir. O serviço social está motivado, né? E vai em busca de retirar esses obstáculos que possam vir a estar atrapalhando que esse paciente ele conclua o seu tratamento. Então, é um condicionante muito, é um critério muito importante essa questão social, porque se você não tem dinheiro para o transporte, para vir fazer o tratamento, se você não tem uma alimentação adequada para você, né? Se você não tem nem onde morar, como é que você vai priorizar um tratamento de câncer? E lembra da Dona Orionda? Ela também ainda não tocou o sino. Mas depois de ajudar tantas mulheres, todos estamos esperançosos por esse momento. Aí eu fiz um tratamento de 5 anos com Tomaxifem, aí parei 3 anos, aí tive que voltar a tomar de novo, mais 5 anos, aí parei esse tratamento que ela disse já, e continuo o acompanhamento, porque azul de o CA 125, ele está sempre acima do normal. E a senhora vê um monte de gente batendo o sino, a senhora sonha com esse momento? Claro, eu quero bater esse sino também, né? Quem não quer bater esse sino, né? Vai chegar esse dia. Vai, eu tenho que vai chegar esse dia. E a senhora chama a gente para filmar. Ah, eu vou chamar todo mundo. Gente, eu quero bater o sino. Dona Oriana sempre maravilhosa. E olha, meu povo, vocês que acabaram de assistir a reportagem, a Jocely, que a gente viu, ela vai passar pela cirurgia amanhã para retirada ali da mama. Inclusive, se você quiser doar sangue para a cirurgia dela, é só procurar o Hemoan e dizer que você quer doar sangue para Jocely dos Santos. E aí tem que dizer o nome da mãe dela também. É a dona Edmilza dos Santos. E essa rede de apoio é muito importante também, né, Lud? Muito, um momento difícil você saber que pode contar com outras pessoas, tanto lá, que as outras pessoas ali que ajudam, nem que seja com uma oração, já faz a diferença, né? Amanhã a gente vai estar recebendo aqui a dona Edilene Mendes, que está em tratamento, está passando por essa fase há 1 ano e 3 meses e vai contar pra gente como é que tem sido esse processo, né? As maiores dificuldades, o que tem dado força a ela. E a gente viu agora a dona Oriana falando sobre receber a alta. Quando e como o paciente recebe a alta finalmente ali depois do tratamento? Como funciona? Então, para câncer de mama, a gente considera a alta por pelo menos depois do tratamento 5 anos, tá? Então isso vai depender de vários fatores, do estadio da paciente, né, de como está se comportando a doença dela. Geralmente essa alta é mais tardia, porque as pacientes, 80% das pacientes ficam em um tratamento chamado hormonioterapia. Então é a pergunta que todo mundo quer saber, quando é que a gente vai dar alta. E a melhor resposta para ela, vamos aguardar o tempo, mas pelo menos 5 anos você vai estar aqui com a gente tratando. Eu acho que a pessoa fica ali super ansiosa, né, para tocar ali aquele sino, como a gente acabou de ver na reportagem. Mas a gente já até estimula os pacientes a tocarem, não só na alta, né? Terminando a quimioterapia, a gente já pede para elas irem tocar, porque já é um grande passo para elas. E aí, no caso, depois que a pessoa, por exemplo, está curada, recebeu a alta ali médica, ela tem que fazer os exames periodicamente de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, porque eu já vi muitos casos de mulheres que estavam curadas, receberam alta e aí o câncer voltou. O que acontece? Então, a gente recomenda elas continuarem fazendo os screenings, pelo menos anual, né? E lembrando que a gente não tem só, às vezes, um tumor. Tem paciente que tem um segundo tumor primário, que não necessariamente é igual àquele tumor anterior. E assim, na faixa etária, ela vai continuar fazendo os exames para aquele tipo de tumor e entra no rastreio da população geral, como câncer de colo de útero, câncer de intestino, câncer de estômago. Isso aí a gente não deixa de seguir. Só para reforçar, a Jocely, ela vai ser operada na quinta. Ela é minha paciente, coincidentemente. Então ela ganha mais um dia, né, para ter essas pessoas que possam fazer então pronto, então para quem quis, alterou, então, né? Então ótimo, melhor ainda, meu povo, se você puder doar, né, vá lá e faça essa boa ação. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, Faz parte do protocolo doutor? isso, né? Quando a paciente vai se operar, de ter que indicar pessoas para fazerem doação de sangue no Hemoan. Não só em relação ao SECOM, mas todos os hospitais onde as cirurgias são eletivas, né? Ah, sim. Existe
para cada bolsa existe um número X de pessoas que devem doar. E, doutora, a gente recebeu uma ligação de uma telespectadora que a Daniele do Mutirão, ela sentiu nódulos no seio, foi ao médico, ele recomendou alguns remédios, ela tomou, os nódulos aparentemente desapareceram. E aí ela quer saber, ela está sentindo pontadas, e aí ela quer saber se ela precisa retornar ao médico, o que ela tem que fazer? É importante essa pergunta porque existe um mito de que ao tomar um remédio, seja um nódulo sólido ou um nódulo cístico, eles somem. Isso é mito, isso não existe. O que acontece é que os cistos, os nódulos císticos, eles podem desaparecer, né? Eles flutuam na mão, eles aparecem em determinado período e eles podem evoluir, né? Eles podem sumir independente de medicações. Então, a gente tem que mudar essa história, né? É uma briga diária nossa para que o paciente entenda de que a medicação não reduz nódulo cístico nem nódulo sólido. Agora, esse é mito. Doutor, existem também mulheres que têm ali um nódulozinho no seio, que fazem o exame e tudo, e aí dá como um nódulo benigno que precisa ficar só acompanhando. Esse nódulo benigno, ele pode tornar-se um nódulo maligno? Então, o nódulo, uma vez caracterizado por ser benigno, ele nunca vai virar câncer. O câncer ele já nasce câncer, né? Então, o que acontece? Por exemplo, o nódulo que ele é acompanhado por mais de 2 anos sem modificações, ele ganha uma classe melhor. Ele passa, digamos, de provavelmente benigno, dentro de uma classificação internacional, para benigno. Então, aquilo ali a gente deixa mais tranquilo. Aqueles nódulos que, mesmo benigno, eles atingem um determinado tamanho, é recomendação que se tire ele, porque às vezes ele cresce tanto que, dependendo da relação do tumor e da mama, do nódulo benigno da mama, ele pode ocupar toda a metade da mama, então recomendo que se tire a partir de um determinado tamanho. Talvez pela parte estética? Neste caso, pelo crescimento, sim. Não porque ele vai virar câncer. O achado é muito pouco, muito baixo em relação ao nódulo comprovadamente benigno que tenha câncer dentro dele. Muito bem. A gente quer muito agradecer aqui a participação de vocês aqui no Magazine, viu? Esclarecendo aqui várias dúvidas, né, sobre o câncer de mama nesse mês que é tão importante. E a gente ressalta também que não é só no mês de outubro que você tem que fazer os seus exames, que você tem que procurar ali um tratamento, é durante um ano inteiro. Esse mês é mais de alerta mesmo para as mulheres e também para os homens, né, como a gente viu aqui, que também tem homem que tem câncer de mama. Então fica aí para você que está em casa, de repente sentiu qualquer nódulozinho, fez o autoexame, corre para um especialista, gente, é muito importante. Quanto mais cedo você descobrir, mais chances você tem de curar. Obrigada, viu, doutor? Eu agradeço e lembrar o seguinte, que qualquer alteração que persista na mama por mais de 2 semanas, procurar o especialista. Essa é a recomendação. Tá certo. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Obrigada pelo espaço e vamos aproveitar o Outubro Rosa para se cuidar. Exatamente. E essa semana foi comemorado o Dia dos Animais, data criada para refletir sobre a importância dos bichinhos no ecossistema. E no quadro Vida Animal, a gente tem histórias de quem se dedica a proteger e cuidar desses pequenos companheiros e também integrantes de muitas famílias. A gente revê agora na reportagem. Dudu. Você de casa sabia que amanhã é comemorado o Dia dos Animais? Olha, essa data foi criada para que a gente possa refletir assim, sobre a importância dos bichos no nosso ecossistema. E aí no quadro Vida Animal de hoje, a gente tem histórias de quem se dedica para proteger, amar e cuidar esses pequenos companheiros e muitas vezes integrantes das nossas famílias. Vamos ver? Tirando o Apolo, cada um dos animais sob tutela de Alexandra foram resgatados. Eu tenho 9 animais. 2 são de Recife, 3 do Rio de Janeiro, o resto daqui, 4. Trazem histórias diferentes e chegaram para somar com a família, como, por exemplo, a inseparável Perninha. Minha filha estava muito insegura, ela precisava de autonomia. E os animais que eu tinha até então, eles não supriam essa necessidade nela, né? Porque eles eram meus. E animal tem dessa, né? Assim, ele sabe quem é o dono. E eles também já eram adultos. Eu precisava de um animal menor, que gerasse mais segurança para ela. Perninha vivia no quartel militar onde o esposo de Alexandra trabalhava. Primeiro pensavam que era macho. Depois descobriram que é fêmea e não largou mais a dona. Eu sugeri ao meu marido para a gente ir numa feira de adoção, pegar, né, um cachorrinho. E ele, não, se for para trazer um cachorrinho, eu trago Perninha.
Então hoje ela é minha guardiã e não supriu as necessidades da minha filha. Muito pelo contrário, minha filha ficou com ciúme porque é meu grude. Com o passar do tempo, chegaram os outros animais. Que tem uma lei, né? Cada criança tem um gato e um cachorro. Hoje eles já tomam conta da casa e ai de quem reclamar. Assim, eles são parte da minha família. Sua casa tem pelo? Tem pelo, muito pelo. Você não faz ideia. Passeio divertido esse da Ana. E na cestinha, a Arabella aproveita para pegar carona. Quando a garota vai estudar, quem acompanha é a Elsa. Um carinho sem igual. E olha só a Joana, essa aqui já deu trabalho. A Joana, a minha hamster, ela fugiu e ela foi lá atrás do hacker. Aí a mamãe foi procurar, né? Eu tava lá na escola. Aí ela foi procurar. Quando ela viu, a Joana, ela tava que nem uma osga na parede. E teve uma vez que a gente foi lá pro shopping e quando a gente voltou, ela saiu da gaiola. Ainda bem que ela não foi pro cercadinho das minhas porquinhas, senão elas iam matar a Joana. Todos são amigos inseparáveis da Ana. A mãe acompanha tudo de perto. Para ela, a dinâmica faz parte do aprendizado da filha. Desde cedo ela tem que começar a ter responsabilidade, né? A ter amor ao próximo, a ter cuidado e entender que eles precisam de carinho, que eles precisam de amor, assim como as pessoas também, né? Então, eu quis passar essa mensagem para ela na prática. Porque tem muita coisa que não adianta a gente só falar, né? A gente tem que, de fato, também ensinar e explicar e deixar com que as coisas fluam, né? Então, que ela pudesse entender que se ela não desse comida, se ela não alimentasse, se ela não desse água, eles iriam pedir, eles iriam sofrer e assim também como ela precisa, eles também precisam. Então, assim, a responsabilidade foi que pesou, né, referente a isso. Você está acompanhando aqui na nossa reportagem 2 histórias de gente que ama animal de estimação. Mas tem gente, assim como a Andréia, que luta pela causa todos os dias, né, Andréia? Verdade. Hoje, em Manaus, você sabe, por exemplo, quantos animais estão na fila de adoção? Nossa, tem bastante animais, né? Hoje a gente tem 4 ONGs, né, registradas e grupos pequenos, né, de protetores independentes que eles também fazem esse trabalho de resgate. Então, só, né, no nosso grupo a gente tem cerca de 80 animais, entre cães e gatos, né? Então, eu creio que seja mais ou menos essa base de 70 a 80 animais por ONG, por grupos, né? Então, é bastante animais. Agora, quando a gente fala em causa animal, a gente não fala só do gato, do cachorro que está aí na sua casa. São todos os animais mesmo. Por exemplo, o Código de Defesa dos Animais, as leis que protegem os animais, elas abrangem todos eles. É a nossa fauna em geral. Quando a gente fala em animais, a gente realmente fala num todo, né? Todos os dias, às vezes, a gente perde até as contas das pessoas que entram em contato com a gente, ou pelo WhatsApp, ou pelas nossas redes sociais. Os pedidos de ajuda, né? Porque a gente consegue ajudar alguns animais. Alguns realmente têm donos, né? Então a ajuda ela vem porque o animal está doente, a gente precisa de uma consulta, a gente precisa de uma divulgação, né? Para que alguém possa nos ajudar. Mas a gente também tem aqueles resgates que a gente acaba se deparando à nossa frente que a gente não tem como fechar os olhos, né? E a gente acaba levando. E aí a gente faz todo aquele processo, né, de tratamento, né? Trata, vacina, castra e doa. Um amor que beneficia não só os animais. Se você se predispôs a pegar um animal, que o trate com amor, com fidelidade, porque ele dá isso para você. Então é um amor que vocês têm mesmo? Nossa, eu nem imagino, nem passa pela minha cabeça um dia perder, assim. Não consigo ainda processar isso, não, sabe? É realmente, assim, um carinho, um amor que a gente tem, que a gente adquire por eles. É um serzinho que depende da gente, né?
Daqui a pouco tem mais receita gostosa por aqui. Você vai aprender a fazer uma carne ao molho ferrugem, uma opção deliciosa para o seu almoço do fim de semana. Fica aí que a gente já volta.